Olá, gente! Eu me chamo Henrique, sou cabeleireiro. E vocês devem estar nos perguntando o que estamos fazendo aqui. Sou Larissa, sou dermatologista, moradora aqui de Muriaé também, igual o Henrique. E estamos aqui no nosso primeiro episódio do Pod Ré, né? Vamos começar essa estrada aqui hoje. Vamos lá. Gente, o nosso objetivo do Pod Ré tudo se deu início, né, Larissa? Com uma mensagem de 5h30 da manhã. Eu estranhei porque Larissa não é muito lá de acordar a gente muito cedo, né? Ela falou assim: Henrique, desculpa eu estar mandando mensagem, eu tenho a mensagem gravada aqui. E a gente podia montar um pod ré, um podcast falando sobre cabelo e tudo mais. Eu falei, vambora. Só que, tipo assim, pode ter sido o início de impulso, né? Mas assim, que eu trouxe isso pra dentro e vamos que vamos. Não, é bom demais quando a gente acha uma pessoa que capta, né, as nossas loucuras. Eu tive essa vontade, 5 horas da manhã, não sei, me deu uma inspiração. Não sei se foi café demais que eu tomei pra ir treinar. Mas o Henrique captou e jogou pra frente e estamos aqui hoje. Vamos ver o que sai. Quem me conhece, mais ou menos percebe, eu tô sempre aberto pro novo, sempre aberto pro diferente e o que nos direciona é um fato que tudo pode acrescentar dentro da nossa vida. Então, assim, automaticamente já era um desejo bem interno, mas que isso, de certa forma, poderia vir à tona e chegou o momento. Chegou né? o momento. Ficou tudo mais claro. Justamente. Com a mensagem das 5 horas da manhã. E aí, inicial, direcionamos algumas coisas, algumas pessoas. Como a gente tem um campo bem maior e de pessoas que torcem e que lutam junto com a gente, porque, né, Larissa, a Larissa dentro da área da dermato, a gente pode ter uma certa noção, eu como cabeleireiro, que... E aquariano, né, Larissa? A gente quer falar sobre isso. São 2 aquarianos, gente. Então, pra quem tá ligado a signo aí, estamos nós, 2 aquarianos. De muitas ideias, gostamos de inovação, gostamos do novo e de tecnologia. Então, por a gente captar muitas pessoas, isso fica muito mais fácil pra gente. A gente tá direcionando, a gente tá conversando, a gente tá trazendo pessoas bacanas pro dentro do nosso meio. E aí, quando logo as coisas foi tomando jeito, foi tomando rumo, e chegamos aqui no nosso... O nome, gente, Pod Ré, foi dado por Larissa. Conta, Larissa. Então, esse nome veio, né, lógico, pra gente falar mais de cabelo, abordar. A minha área dentro da dermatologia é o cabelo, o Henrique vive cabelo. Nós somos áreas que complementam muito, então eu trato de doenças, eu trato de estética também. E o Henrique nessa parte de estética, e ele também vê muita doença, né, Henrique? No qual ele conversa comigo muito sobre. Então, o objetivo aqui do Pod Ré é a gente trazer informação, né? Trazer conteúdo de uma forma descontraída, pensando num salão de beleza, que é um ambiente descontraído. E, enfim, acho que vai dar muito bom. Vai ter muito assunto bacana pra gente correr aqui com vocês. Isso foi tão bom, gente, que agora a gente tem até vinheta. Então, roda a vinheta aí. Agora nós vamos contar um pouco, né, Larissa, como nós nos conhecemos. Gente, foi incrível. Eu, como talent da marca Keuny, a maioria das pessoas que seguem no Instagram já sabe, porque eu tenho uma paixão muito grande pela marca. E eles abriram um caminho maior para dentro das doenças de couro cabeludo, esse cuidado depois pós-pandemia, e eu tinha uma necessidade muito grande de ter uma pessoa que tivesse também esse mesmo propósito. Então, tudo começou, foi quando eu procurei algumas das nossas profissionais de dentro de Muriaé, todas abriram a porta, sim, foram incríveis, mas a Larissa, eu percebi que tinha um propósito bem direcionado, sabe? E aí foi quando a gente não forçou nada, né, Larissa? Não. Foi uma coisa bem Eu só não lembro bacana. como que foi esse primeiro contato nosso. O primeiro contato, na verdade, é através de uma das minhas clientes, a Brunielle, que meio que deu o inicial, aí me posicionou, aí depois Jéssica
deu mais um pouco, né, um direcionamento. Logo em seguida, a gente conseguiu, na verdade, nós íamos fazer umas visitas quarta, quinta, você só chegava sexta do Rio, mas nós Foi, já tava fomos. morando Eu não perto. consegui ter, porque o salão nós iniciamos o atendimento mais cedo, mas a Dani, eu lembro que entrou e ficou alucinada. E a Dani falava o seguinte assim, Rick, dá match, dá match, dá match. E aí foi quando a gente começou. E aí mesmo você morando no Rio, né? A gente Tava aqui conseguia quando sempre. vinha. E aí fizemos o primeiro contato com o salão e tudo mais. Foi. Foi aí que eu encaixei também no seu jeito de pensar, que é aquela coisa que dois profissionais se somam, né? E não subtraem. Eu acho isso muito importante na vida profissional da gente, a gente somar forças também. E, e é isso aí. Uma das características, né, Larissa, que a gente tem sempre dentro de um salão de beleza nós profissionais, né? Vou falar de profissionais. Aham, Profissionais, né? Não tô falando sim. de outras questões. Eu, particularmente, interesso muito com a saúde, com o bem-estar da minha cliente. Sempre colocando um conforto, sempre colocando um bom atendimento. Nunca ficando naquele atendimento, fiz o cabelo, tchau. Não, não. Sim. Sempre prossegui isso. Dar um pouquinho a mais, né? E isso E pós-pandemia aquilo veio ali. muito. E aí, o que eu percebi a maioria das vezes é que até eu, me desculpa, mas eu já receitei algumas pirulazinhas para queda cabelo, sem saber o que a Normal. cliente Normal, que a tinha. gente tem de pílulazinha pra queda de cabelo e bala pra queda de cabelo por aí, amor. E porque até então eu achava que também poderia fazer isso. Mas assim, eu tinha sempre essa necessidade. Quando a gente abre o nosso campo de visão, é onde que entra pessoas, né? É onde que entra Não, e aí, assim, propósitos. fugindo um pouquinho disso que você tá falando, mas aproveitando da receita aí da queda de cabelo. É porque queda de cabelo, antigamente, era uma visão muito limitada sobre queda. Então, as pessoas achavam isso mesmo, que eu ia ali na farmácia, comprava um negocinho para queda de cabelo e tomava. Só que com esses anos, e o Covid despertou muito isso, despertou muito a tricologia, né? A tricologia é a especialidade dentro da dermatologia que estuda couro cabeludo e as doenças, despertou a necessidade da gente aprofundar o conhecimento daquele paciente para saber o que está causando aquela queda. E aí a gente percebeu que o quê? Que o paciente ele tem que estar com uma saúde muito boa para ele estar com o cabelo bonito. E aí o cabelo, ele é um sinalzinho. Quando ele começa a cair, está sinalizando alguma coisa. Eu falo que o cabelo é como se fosse uma antena. Ele está te sinalizando ali, está faltando alguma coisa. Ou você passou por algum estresse, ou você passou por uma cirurgia, né? Teve algum evento que aconteceu ali, então eu preciso sentar e conversar com esse paciente de uma forma diferente, como há 5 anos atrás os dermatologistas tratavam a queda de cabelo. Era uma visão muito mais limitada. Hoje a gente trata o paciente como um todo e aí reflete no cabelo. Sim, Larissa, só trazendo aqui, quando a gente pega essa queda, né, você fala um pouco sobre o primeiro sinal. Então a gente pode trazer isso para dentro da vida da gente, dentro dos nossos pensamentos, que é o primeiro posicionamento de algo ruim no corpo. Pronto. Sim, sim. Tem Uma alguma falta coisa de ali, vitamina. aconteceu alguma coisa. Tá. E antes, como assim? A maioria das quedas a gente chama de eflúvio telógeno, Uhum. né? O eflúvio telógeno, ele é autolimitado, ou seja, se tratando ou não, muitas das vezes ele vai corrigir sozinho, num período de no máximo 6 meses, Entendi. tá? Esse é o eflúvio telógeno. Mas o que acontece? Quando você não identifica o causador daquela queda e não trata, ele cronifica. Aí fica aquela mulher ali perdendo o cabelo, mais de 100 fios ao dia, todos os dias, e vai notando que o rabo do cabelo vai diminuindo. E isso aí vai dando a dica do cabelo. Então, vai notando a perda do volume, né? E vai indo. E vai procurando, elas vão procurando outras saídas. E normalmente essas saídas é no salão de beleza. Aí vai colocando mega e vai tentando tapear aquilo. Vocês podem perceber do que vem por aí.
Então, o Body Hair é mais ou menos isso que nós já demos, né? Logo o inicial, essa primeira fala do que vem por aí. A gente já tem um cronograma bem grande e vamos romper grandes barreiras e grandes também, não só a questão saúde, como também as outras áreas. Sim, que vai vamos ser falar de bastante, Até bastante. porque cabelo envolve tudo. Justamente. Vai Ele é ter nossa coisas moldura, polêmicas, então, coisas polêmicas. E é o que a gente quer trazer para vocês. Então, voltando ao nosso assunto, o Larissa, sobre cabelo, né? Agora a gente entra dentro de queda e quebra. Eu, como cabeleireiro, já passei muito aperto dentro de salão. Porque pensa você ter uma cliente com 10 anos. Como o fato que aconteceu recente. Aham. É uma cliente de 10 anos dentro do salão. O cabelo vai raleando, raleando. Você usa produto bom. A cliente está no mínimo 2 vezes por semana dentro do seu salão. Uhum. E o meu cabelo tá raleando, meu cabelo tá acabando. Uhum. É culpa de quem? É do cabeleireiro. E às vezes você faz essa mudança e acaba acusando uma pessoa ou algo que não é bem assim, né? Tô falando desse posicionamento. Aí foi quando Sim. eu gosto de trabalhar hoje esse campo de visão, porque me abre o campo e aí eu direciono Larissa, né? Você não pro que segura essa barra precisa. sozinho mais, Não, né? não dá, não dá, não dá. Depois, a pandemia ela foi muito importante pra gente, Larissa. O que eu vejo? Que entendemos que sozinho não vamos muito em Sim. lugar nenhum. A gente vai precisar de pessoas. Sentimos Não falta dá pra você de. abraçar o mundo. Não, Tem coisa que vai não. fugir da sua área mesmo, vai fugir do que você pode fazer ali. Tem que E direcionar, a tem que gente, estar junto cabeleireiro com a não é um pessoa. guru, né, gente? Que tudo Não. que você vai lá, você busca, você traz. Não. Não. Isso não funciona mais. A questão é o seguinte: eu trato da arte do fio. Como também a gente tem algumas doenças, né? Que envolvem um Sim, pouco vários. arte. E E tem deficiências também, principalmente de minerais, né? A gente vê muito comum em paciente pós-bariátrico, né? Que tem deficiências de absorção de algumas vitaminas e minerais que tendem a quebrar mais esse cabelo, né? Que a gente estava falando de queda e isso. quebra. Tem uma diferença muito grande, né? Os pacientes têm muita dúvida. Ai, meu cabelo tá caindo muito. Aí passa por uma avaliação comigo. Quando eu faço o teste de tração, que é o pull test, que a gente chama, que eu vou puxar o cabelo do paciente, e eu vejo que ele está caindo em pedaços menores. Então, ou seja, ele está quebrando, né? Então, não está caindo. O cabelo está com um bulbo ali, você tá na raiz. Ele está quebrando. Aí a gente já entra em outros critérios, né? Muitas vezes é química, excesso de calor, né? Deficiência de alguns minerais e vitaminas. E a queda capilar, a gente nota um fio mais longo e ele tem aquela pontinha lá, né? Que é o bulbo ali, ele cai com o bulbo. Então aí a gente identifica que é uma queda mesmo, né? Então a gente pode trazer aqui 2 testes que quem está em dúvida pode fazer. Cabelo caiu, um pontinho branco. Isso. E quebra, gente. Eu tiro muito, por exemplo, o Larissa. A cliente, quando ela deita, que ela acorda no outro dia, se ela vê pedacinhos de cabelo, aí é quebra. Principalmente pós um loiro, pós, né, um alisamento. Quando vai escovar, né? É muito comum. Justamente, justamente. Então, isso já é parte. Então, vocês já vão agora, a partir desse momento, já saberem identificar quando é quebra e quando é queda. Larissa, e muitas das vezes, assim, quando você tá... Vamos proceder com essa mesma cliente, que você vê, né? Aí eu direciono, traz todo um apanhado. Eu aprendi, né, Larissa, como recente agora, a não fazer pré-diagnóstico, a não falar nada com o cliente, porque essa parte realmente hoje eu assumo que não é minha. Então, eu indico a profissional e aí eu vou cuidar da arte do fio, que para mim fica muito mais fácil. Sim. E muito mais gostoso. Quando a gente entra nessa questão, que a gente pode pegar, por exemplo, o seguinte: queda capilar. Pronto, você posicionou várias coisas. Eu acredito também que dentro do seu consultório chega muita gente com quebra, Muita, né? chega. E essa quebra, ela vem acompanhado de algo. Sempre. E a primeira coisa que envolve na cliente, qual lado que mais envolve e que traz? Com certeza. Essa paciente chega para mim até de cabeça baixa, né? Então a autoestima afeta demais,
né? Então, isso daí é fato. Eu já tive paciente que eu tive que encaminhar para o psiquiatra e para o terapeuta para ela sair do ciclo Entendi. da queda capilar. Por quê? O estresse, a depressão, isso também pode ser gatilho para uma queda. Então, a gente tem que tratar junto. Tem que ser, por isso que eu falei, tem que ser um tratamento multidisciplinar. E aí, para a gente resgatar essa autoestima, além do tratamento ali com o terapeuta, né, com o psiquiatra, a gente precisa o quê? Um mega ré. Eu já indiquei, já falei assim, ó, vamos tentar um mega ré, vamos colocar um, né, que é mais saudável, que não vai, né, fazer tanta tração no seu fio, mas já vai te devolver essa autoestima. Aí, o Henrique até trouxe o cabelo, já vai te devolver o volume. E aí você vai voltar a viver, porque a paciente ela não queria sair de casa mais. Ela saiu para o meu consultório com um rabinho de cabelo, e assim, se escondendo. Ela estava de cabeça baixa. Ela, doutora, me mostrou foto. Olha como que era meu cabelo antes, olha como é que tá. E esse caso foi até uma queda pós-Covid. Então, foi logo agora na pandemia. Então, Mas eu tive um gatilho aqui, Larissa, que a gente também tem que saber posicionar a cliente. Seguinte questão: você também recebe uma paciente que tem uma idade um pouco mais avançada e que chega com uma foto de 18 anos, querendo no tratamento, não só dentro do consultório, como também dentro do salão, o mesmo cabelo. De 30, 40, 50 anos atrás. Eu quero que você explique um pouco isso para que elas entendem, né? Todo o ciclo que é passado. Eu falo Para que até lá também no meu... eu tô usando, gente, Larissa aqui, porque na verdade eu não só tô aprendendo, como eu também tô abrindo para vocês entenderem e para que a gente tire tudo e qualquer julgamento, pré-julgamento, Sim. antes mesmo de qualquer coisa que Não, aconteça. eu sempre falei, igual o tempo é dinheiro, tempo também é cabelo. Então, assim, desde o início, identificou que tem alguma coisa errada e já tem que buscar tratamento. Quanto mais você posterga, menos cabelo você vai conseguir voltar a ter. Principalmente se for algum caso de doença, né? Se for uma alopecia androgenética. Tem várias mulheres que têm androgenética, que é a calvície feminina, né? Não só homens têm calvície, mas mulheres também têm. E a calvície, o cabelo ele vai afinando, afinando, afinando. Com o tempo, chega um determinado estágio que ele não nasce mais. Aquele folículo vai atrofiar e eu não consigo recuperar. Né? Aquele cabelo, aquele fio eu não recupero. Não tem milagre, não tem agulhada, não tem nenhuma promessa que vai fazer ele voltar. Então, isso é muito importante, eu deixo bem claro isso para minhas pacientes. O que a gente pode melhorar com os tratamentos é tentar estimular um folículo que nasce um fio, nascer dois, aumentar volume, melhorar corpo, melhorar comprimento, mas aonde foi atrofiado é só cirurgia, aí é transplante. Aí são outros 500, né, que a gente tem que analisar. Larissa, e se a gente for abrir aqui, então, deixar uma coisa bem clara, foi o que você posicionou, e para quem também está nos assistindo, o tempo é dinheiro e cabelo também é junto. Então, quando a gente... A principal questão é o seguinte: 18 anos, inicia-se uma carreira, vamos colocar aí, vamos pegar da faixa de 18 anos, inicia-se uma carreira, ou uma carreira de estudo, seja uma carreira profissional, seja o empreendedorismo, vamos colocar na faixa de 18 anos, porque hoje a gente pode perceber que o mundo nos cobra muito cedo. Pronto. Muito cedo. E muitas das vezes é nesse período que se inicia e as pessoas elas não têm muita a característica. E outra coisa, vamos abrir um pouco também, aqui, né, mais o nosso campo. Quanta gente tá aí precisando de uma terapia, de um psiquiatra, e ainda tem um preconceito em pleno século XXI. A gente ama, né, Larissa? A Larissa, quando vai no salão, gente, a gente fica horas. Ontem nós estávamos falando sobre árvore genealógica, né, de mundo espiritual, né, com base no que eu aprendi no proceder dentro do meu sistema agora que eu tô fazendo de evolução como ser humano. E aí a gente acho que você podia explicar um pouquinho desse sistema aí, porque você jogou, sim. Agora a gente tá curioso, você vai ter que contar, melhor gente, você contar. Eu tenho 30 anos e eu sempre fui uma pessoa, assim, muito ligado, com muita vontade de crescer, de desenvolver na vida, um pouco
Ser ligada ao autoconhecimento também. Justamente, Sempre tá eu não buscando gosto isso. muito de estar estagnado, fazendo a mesma coisa. Eu gosto sempre de evolução, movimento. evolução, evolução. As meninas do salão ainda brincam assim, Henrique, quando que você para? Não, não paro, não posso parar. E aí eu sempre fui muito ligado também à questão espiritual, ao entender muitas coisas da minha vida e a entender o porquê disso aconteceu. Ou então, pelo menos, atender e compreender e tomar um Pra você conseguir dar um caminho. passo à frente, né? Justamente, não, eu tenho, por exemplo, o seguinte, eu tenho esse copo aqui, eu vou precisar de carregar ele o resto da vida, mas que ele fique de uma forma mais leve. Isso. Isso me gatilhou pandemia, quando eu vivi dentro da minha casa. E aí que eu fui visualizando, fui convivendo, eu falei, não, o problema sou eu preciso de resolver isso. E aí foi quando entrou a primeira pessoa, eu lembro que foi terapia de barras, né? Achei Nós interessantíssimo isso. começamos a falar sobre isso ontem, né, Larissa? Fiquei curiosíssima. E aí foi um despertar. E eu tive uma visão nessa terapia. Não vou contar ela toda, porque ela não aconteceu toda, mas eu posso contar até onde já aconteceu. Perfeito. Que a minha primeira visão é que eu descia numa queda bem grande de uma cachoeira e eu mergulhava em pé. E quando eu saía de dentro dessa cachoeira, eu carregava um bebê, um menino no meu colo. Pronto. Saía carregando esse menino no meu colo. E às vezes, naquele momento que eu tava vivendo uma parte sentimental muito gostosa, eu falei assim, pronto, é o que eu quero. Vou ter filho, vou ter isso, vou ter aquilo. E não foi. Logo depois, não é em um seguida... filho isso. E a gente tem que entender, assim, hoje eu já consigo compreender isso, que quando você se abre pro novo... Me desculpa, mas não vai ser mar de rosas, não. Não. A vida, ela vai te extrair o melhor, né? É uma árvore, vai te tirando ali. Crescedor. Justamente. E aí foi quando foi acontecendo coisas que foi me direcionando assim. Crescimento, crescimento, crescimento. Eu vou te ser bem sincero, Larissa. O tempo que eu cresci da minha vida profissional e Jéssica caminhou comigo. Jéssica, a gente tá aqui comigo, né? Eu não posso viver sem ela. Fazer um mexão pra ela, ó. Pô de ré, tá, gente? Isso daqui, quem fez a nossa logo foi ela. Arrasou, brilhou. E tudo a gente pensa com detalhes. Juntou o microfone com o cabelo, só para o povo entender. Isso. Quer explicar? Explica um pouquinho, Larissa. Já falei que é o microfone. Eu não sei o nome desse microfone. Não sei o nome dele. Tem um nome. Aquele microfone retrô, né? E aí sai um cabelinho. A primeira proposta, o cabelo não dava essa ondinha. Eu falei, não, eu quero uma ondinha. Pensei que ela deu um jeito, colocou a ondinha, encaixou o ref, deu certíssimo. Isso. E aí, Larissa, eu fui me abrindo pro novo. E aí eu sempre percebendo que a gente poderia mudar algo. E tudo aquilo que eu pedi começou a surgir. Então eu percebi que passando por um turbilhão de coisas espirituais, financeiras, eu atravessei de boa, sabe? Consegui chegar dentro de um meio. Logo em seguida, fui para terapia, fui descobrindo coisas, fui me libertando de pensamentos limitados, sabe? Pensamento religioso. Tudo que te limitava, Justamente. te colocava dentro de uma caixinha, você tá conseguindo desvencilhar. Uma das coisas que mais me marcou foi a retirada de uma religiosidade, qual eu mesmo castiguei por muito e muito tempo. E percebi que não foi isso. E aí, agora ocasionou eu estar dentro desse sistema que chama-se RA, Restaurando a Alma. Antes era Clínica da Alma, agora é RA. E é onde eu acho incrível. Vou fazer um leve, não posso falar muito, tá, gente? Foi uma das coisas que eu mais me encontrei, assim, sabe? E aí, lá eles falaram, a última nosso encontro, falava sobre essa árvore, né? Que a gente entende dentro do mundo de crença, tá? Retira-se religiosidade e entra no mundo espiritual. São duas coisas totalmente diferentes. Pai, filho e espírito, né? E eles posicionam o seguinte, que Deus representa o nosso pai e que Jesus representa os irmãos e que o Espírito Santo é representado através de mãe. Eu nunca tive inibição com o Espírito Santo, nem problema equivalente com Deus. Mas eu não entendia muito a função de Jesus. Sim, entendia lá atrás, mas o que participaria? O que traria isso para mim hoje? E aí foi um despertar incrível dentro
desse meio. E aí, explicando sobre essa árvore, voltando, tive que dar, gente, uma caminhada um pouco mais A gente vai saindo e larga. vai voltando para os assuntos. Foi quando isso me trouxe uma atinação para que crescesse e trouxesse, sim, novas descobertas dentro, né, da área do cabelo, dentro de profissionais, agregadores, dentro disso. Então, o que eu posso ver é que quando você se abre para o novo, você vem trazendo muitas essas coisas. E como eu cresci profissionalmente, dentro do meu salão veio mais e mais e mais problemas voltados para doenças. A gente acaba atraindo, né? Justamente. Então, assim, quando você se atrai, quando você se abre a isso, pronto, chega. E aí, uma das coisas que a gente mais lida hoje é com autoestima, como foi falado. E o direcionar... Primeira direção que a gente tem é o Mega Hair, não tem como, né, Larissa? Sim. É uma solução rápida que o paciente vai ter. Porque, assim, quando a gente inicia um tratamento de queda capilar, né, para a gente restaurar o volume que ela perdeu, dependendo se for uma queda pós-Covid, por exemplo, você ter noção, a queda pós-Covid, eu tive que fazer um curso à parte para aprender a lidar com esse vírus. Então, é um vírus muito inflamatório, onde gera muita citocina inflamatória em couro cabeludo e a queda é mais abundante, né? Tem pacientes que podem chegar a perder até 50% do volume capilar. Isso é muita coisa, né? É uma queda que o paciente acha que está fazendo quimioterapia, parece que está fazendo químio. É uma loucura, você vai passar na mão e vai caindo. Você tem. E, assim, uma solução rápida para aquilo, para restaurar esse volume, é o Mega Hair. Com os tratamentos, a gente consegue retornar o volume, em média, em 2 anos. 2 anos. Né? Hoje, no mundo imediatista que a gente está, para eu conseguir essa conversa com a paciente, né, que são 2 anos para voltar a ter aquele volume, né, o comprimento e tudo, ela fica chateadíssima. Mas eu sou sincera, eu falo, não vou prometer que com 6 meses ela vai voltar a ficar cabeluda. Não vai. 6 meses ela vai começar a recuperar, vai começar a ver os resultados, vai começar a ver que aqui em cima, né, no topo da cabeça, vai começar a aumentar o volume, mas a ponta vai continuar rala. Então, ela vai ter que ir junto com o cabeleireiro ir cortando para ir melhorando. Então, a gente vai traçando estratégias. E o Mega entra aí como um aliado para quem é mais imediatista, para quem, né? Ele salva. Salva a autoestima. Sim, Larissa, agora eu vou falar sobre a parte técnica do Mega Hair, né? Porque nós temos várias técnicas. Pode. Esse cabelo, gente, é um cabelo. É um brasileiro do sul, natural brasileiro. Depois eu vou explicar a origem dele e o porquê que eu gosto muito de pôr ele em minhas clientes, tá? A primeira Mega Hair, quando lançou, eu lembro como se fosse, eu coloquei muito. Eu saí de mulher. Colocava naquelas colinhas. Assim, isso, né? Microqueratina, era cola de queratina, depois, para ficar um pouco mais chique, microqueratina. Porém, o seguinte, você pega ali montante de 10 a 12 a 15, no máximo, para fazer aquela tração. Depois, aplica um removedor, vem com uma ferramenta. Aí a gente tinha problema no removedor, porque tinha gente que usava removedor de unha para remover. Nossa, eu lembro, assim, de amigas que colocavam na época, reclamavam até de dor de cabeça, né? Eu acho que tracionava muito na época. Era carreirinhas. E aí, foi mudando com o tempo. Primeiro foi uma carreirinha reta, aí depois eles entenderam que fazendo um oval traria esse cabelo para frente. Mais natural. Aí depois, o que eles foram fazendo? Não só fazendo ela curva, eles ainda vinham com uma outra técnica, que era uma técnica de amarrar. Porque isso foi chegando na proporção. Foi uma das técnicas que mais danificou o cabelo, porque tinha gente que colocava 100%.
Pensa a cabeça toda, o disfarce. Era só mesmo um dedo que a gente chama, ainda bem, né, Aham. Larissa? Que a gente chama de pelinhos, né? Que são Aham. iniciais. A Larissa pode falar um pouco mais Esses que a sobre gente esses. chama dos babies hair. Justamente, justamente. Esse baby hair, a gente pode dizer que ele é uma proteção? O que a gente pode colocar aí, Não, Larissa? normalmente aqui na linha de frente a gente tem os fios mais miniaturizados, né? Eles são menorzinhos, que são os baby hair, e a maioria deles estão em fase de crescimento. E Mas nunca vão crescer. sempre vai ter Gostei. um pequenininho ali. É Entendi, a fase anágena, né? Que a primeira fase do ciclo ali é mais curta. entendi, Eles são mais curtos aqui. entendi. E aí, quando a gente colocava, eu lembro, assim, olha, eu coloquei muito, muito. Então, entrava o seguinte, a gente tinha. E quantas horas para colocar isso tudo? Depende muito, assim, o mínimo 1 hora, quando você quer preencher, mas quando você quer a cabeça toda, vai umas 3 a 4 horas. Eu conheço profissionais que faziam um por dia, tá? Que demoravam 8 horas. Mas Que é aí é questão muito manual de de técnica evolução de também. pessoa. Por exemplo, o seguinte, assim, tem gente que faz uma escova com 20 minutos, agora tem gente que faz Sim, com 1 hora e isso meia. daí vai de cada um. Isso vai de cada profissional. O importante é você conseguir a Concluir finalização e o bem. desejo da cliente. E aí, só ele veio inicial, ele veio assim como um boom. Pensa, naquela época já se tinha muito problema, só que Aham. a gente ainda não tinha a linha O dermato. cabelo era uma coisa muito assim, à Quem parte. tinha, Não tinha, era quem não muito. tinha, peruca. Pra você ter noção, os homens tinham que aceitar. Os homens, eles iam no dermato e falavam, doutor, tô com essa entrada, não sei o quê. O médico falava assim, ó, tem finasterida, tem o minoxidil top, que era uma marca só que tinha. Tem isso aqui. Mas, assim, o que perdeu você tem que aceitar. Não tinha ainda o transplante, ele já existia? Já existia. Mas não era acessível igual hoje. Então, os homens tinham que aceitar aquilo. E como o homem não é tão lá vaidoso, hoje já mudou muito, 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 mas O ele ia mercado cresceu aceitando. muito masculino, né? Sim, A cresceu vaidade. É porque eu acho demais. que, assim, Os homens eu estão tenho. buscando mais Dentro de uma outra linha, por exemplo, parte vamos falar estética, sobre homem. Só pegando aqui um um gancho. gancho. Os homens em si, rosto. Eu, como visagista, eu entendo um pouco Uhum, disso. A nossa maquiagem é a barba. é. E aquilo que a gente pode mudar de fisionomia é o cabelo. É o cabelo que a gente brinca. Pronto, acabou. É. Homem não tem lá muita coisa. Agora, mulher, não. E aí ele fica insatisfeito, ele tá com um boné na cabeça, ou Justamente. então, ou então ele passa a máquina zero ali para tentar disfarçar aquela falha, que eu vejo muito. Teve a opção de prótese também, só que a prótese nem se compara ao mega hair, tá? A prótese é uma coisa que você tem que colocar cola, aí dá dermatite. É muita função, mas muitos homens ainda usam. Uma hora a gente Muitos vai fazer homens. só sobre essas Vamos. próteses. Quero achar alguém que Já. coloca essas próteses para falar um pouquinho delas. Isso, isso, Até para eu isso. aprender mais também. Não, é porque é o seguinte, eu vou te ser bem sincero, eu gosto de coisas bem naturais. Então, assim, Sim. é raríssima vez você ver uma É natural. uma função, né? É, E se for avaliar o custo que você vai gastar com aquela prótese ali ao longo da sua vida, com 2 anos você paga um transplante, isso. né? E aí, o que a gente tinha era a queratina, né? O mega de queratina, e a gente colocou muito, muito tempo. Porém, na retirada, eu vi muito cabelo raliar. E outra coisa, clientes são Ou imediatistas. seja, a cliente chegava com cabelo ralo, colocava, ficava bom. Aí quando Na primeira tirava, colocação era piorava. incrível. Aí, tipo assim, se você colocou 100 na primeira, já manda logo 50 na Uhum. segunda mais, A porque mais. ali o Porque, cabelo. E outra entendi. coisa, É. mas assim, a gente sempre, em alguns fatos sim, outros não. Por exemplo, assim, o que saiu é que poderia cair mesmo. Não. Eu não Aham. vou lá bem muito por isso. Tá. Tem um limite, mas tem outros que não. Depois eu vou mostrar uma próxima técnica que eles estão confiando muito em ser uma técnica atual, mas eu já Uhum. vou mostrar relatos aqui. Eu tenho fotos para mostrar que já tem problemas em cima dessa técnica, Dessa técnica. tá? E aí logo em seguida veio o amarrado. O amarrado fazia assim trouxinhas, quadradinho ou redondinho, vinha Aham. com lastec, amarrava, né? E junto ao cabelo com a capa. Eu não coloquei essa técnica porque é um público específico.
Entendi. E aí eu não me Não era interessei, todo porque tipo eu não achava o de estético muito bacana. Não era tão Não ficava fluido, não tão era uma bonito. coisa assim que você via, por exemplo, seu cabelo descendo. Aham. Os primeiros Você dias ficava batia o bem. olho e já via que Não, a os primeiros o pessoa... cabelo ficava como se fosse um microfone, saindo aqui. Aqui o cabelo. E aqui saía ele pra depois ele cair. Ah, estranho. Depois de 15 Que dias. ele Gente, eu acomodava. conheço, eu tive acesso a clientes que amarravam um pano na cabeça para aquilo O que afofar. que a Pra gente não ter. faz? Olha pra Pra você ficar ter com o noção. cabelo Pra você ter Amarrar noção. um pano na cabeça. Justamente pra afofar Ah, aquilo. beleza, a gente usa touca, é cada coisa que a gente faz. Justamente. E então não foi uma técnica que eu postei muito. Logo em seguida, iniciou uma outra técnica, que era uma técnica de cola, né? A gente pode perceber, depois eu quero mostrar a vocês, gente, a naturalidade dele, Não, né? muito. E aí logo em seguida E veio... sempre são cabelos virgem, assim, sem tintura nenhuma. Nem Hoje em dia não tem mais isso. Porque eu todos, lembro nem que antes todos. Pra eles se falavam comprar, assim, sim. eles falavam Por assim, exemplo, seu se você- cabelo nunca pintou nem nada. Você vai cortar curto, pega um tufo e vende. Porque seu cabelo é virgem. Não, Mas o que hoje que em eu... dia não tem muito isso, Não, não. não, não. Larissa, por exemplo, o seguinte, assim, a gente tem vários tipos, né? Várias mesclas a nível mundial de cabelo. Então, a gente tem a cultura brasileira. Agora eu vou entrar o porquê que eu gosto do brasileiro do sul e Do por que sul, que eu uso ele específico. muito dentro do salão. Ele é um cabelo mais caro, ele tem um custo um pouco mais elevado, mas eu não abro mão, tá? Quer pôr o indiano, ponha. O indiano funcionou lá atrás. O indiano, além de ser outra cultura, embora a gente tenha, né, Aham. origem, mas assim, é um cabelo totalmente diferente, difícil para descoloração. Ele é mais grosso. Ah, muito mais. Aham. É um cabelo, além de grosso, ele tem um pigmento escuro muito forte. Por quê? Entendi. A Deve gente ter vai mais falar acúmulo sobre... de melanina, né? Justamente, a gente vai falar sobre alturas de tom, né? O indiano, ele sempre tá na altura de um tom, de um castanho escuro, de um castanho médio, um 5 você não O consegue. sul já tem um cabelo mais claro, né? 5, 6, 7. Mas o que eu Entendi. mais... Esse daqui, ele é um 6, bem fechado, mas ele é um Quanto 6. mais alto o número, Melhor mais. é para descoloração. Ah, tá. Mas é mais claro ou mais escuro? Vamos colocar assim, a tabela de alturas de tom. 1 é o preto, Ah, um é o preto, entendi. o Ele vai 2 é clareando. um preto levemente castanho. Entendi. É isso que eu queria saber, se ia Isso. clareando com o Isso, aumento do isso. O número. 3 é Entendi. castanho escuro, o 4 é castanho O máximo é médio, quanto? o 5 é castanho claro, o 6 é loiro escuro, o 7 é loiro médio, o 8 é o loiro claro, o 9 é claríssimo e o 10 muito claro. Entendi. Mas a gente vai à altura de tom até 12. A gente não tem brasileiras, tá? A não ser que você entra pela... Tem os albinos, né? Sim. Que eles vêm ali com Mas essa aí já é um característica já de cabelo sem cabelo 10, melanina. 12, Aham. isso. Mas assim, eu gosto de trabalhar a altura de 5 e 6, Larissa, por quê? A diversificação hoje do mercado, com mecha... Porque, entende a cabeça dessa cliente? Ela passou por esse processo todinho, né? De queda, de autoestima... Aham. E a maioria são mechadas. Hoje o mundo brasileiro, o mercado brasileiro. A brasileira, ela gosta muito do louro, né? Eu acho que, não sei se é por causa do clima, do calor. Eu acho que isso tem a ver com louro. Também. Que o louro, eu acho que ilumina, né? Ilumina o rosto. Até muito. você que faz o visagismo. Eu lembro quando você fez o meu e eu fico muito bem com cabelo claro. Eu acho que o meu rosto fica mais iluminado. Justamente. Quando a raiz começa a ficar, né, mais escura, eu já acho que dá uma apagada. Se atrai. E não sei se você lembra do diagnóstico que nós fizemos no visagismo. A sua raiz, ela poderia ser não tão clara. Não tão mas clara, ela teria, né, que ter um fundozinho por questão, né? Mas a brasileira, elas gostam mesmo da descoloração e isso. E aí, eu gosto de trabalhar sempre na altura de 5, 6. Não tem problema se a cliente ela quer um cabelo mais escuro. Eu coloco um cabelo mais escuro, com cor cosmética. E se ela quer um cabelo mais claro, é muito mais Você consegue fácil clarear. transitar, Justamente. né? Você consegue E aí, é onde nós entramos, veio os primeiros cabelos com cola. Gente, vocês... todo mundo tem noção de um pneu de bicicleta. É o que eles usavam aquilo para os primeiros mega hair. Pneu de bicicleta? Em fita adesiva. Aquela borracha. Aham. Era uma borracha grossa, com cabelo Nossa. muito grosso. Mas já se Meu falavam Deus. em ser uma nova técnica
de mega hair e o colado. E a mulherada manutenção. pendurava aquilo na cabeça e ficava Justamente. feliz. Como pendura até É hoje, isso. tá, Larissa? Como pendura até hoje, tá? Por falta... O povo Sim. perece um pouco por falta de conhecimento. Sim, sim. Né? E logo em seguida veio o ponto americano. O ponto americano foi uma reprise do cabelo Da costura. Não, de amarrado. De amarrado. Ah, tá. E aí ele veio só mesmo com preenchimento. Porque é o seguinte, vamos fazer vários pontinhos, aí volta lá atrás. Faz vários pontinhos e Aham. ali vem passando uma linha. Não tem cola. Isso. Não tem nada. E vem adaptando o microlim. Entendi. O microlim também surgiu, que é uma outra técnica com pecinhas e tudo Aham. mais. E eu quero mostrar... acho que eu fui uma das primeiras pessoas hoje em Muriaé, na época, colocar. trazer esse mega hair de Essa ponto técnica. americano. Isso. Aqui, como você pode perceber, a gente tem o que ele pode. Olha, de gente. tração, né? E aí, foi o que o ponto americano. Então, quem usa já esse ponto americano já pode estar assistindo nosso podcast. Pode tomar cuidado, porque pode ser a próxima vítima desse método do ponto americano. Sim. E aí foi quando eu conheci uma empresa e que ela foi direcionando e ela foi minimizando. Então, hoje, Aham. né, no tempo de hoje, a melhor técnica para se pôr, Aham. e é o que vocês também indicam, que é o fita adesiva. É a fita. Devido a quê? Vocês vão perceber que a espessura quer estar com o fita adesiva. É uma fita bem fininha, não Aham. pesa tanto. A cola é uma cola bem simbólica, mas que Aham. fixa. E a gente tem que entender, Larissa, que tem que ter manutenção sim. Tem que E ter essa todo manutenção, cuidado. Né? ela vai ser de 45 dias. Ela vai ser. Tudo requer manutenção. Justamente, Tudo. justamente, Você quer ter uma justamente. pele bonita, você precisa ter manutenção ali diária, né? Todo dia você tem o seu ritual. Cabelo bonito, a gente precisa. Você vai colocar o Mega, você também precisa de um cuidado. Justamente. É o que muitas pessoas não entendem, Não entendem. né? E é que a gente tem que ser claro bem no início da conversa. Né? Você lá no seu salão, eu lá no meu consultório, falei, ó, você quer fazer descoloração? Você vai precisar cuidar com produtos bons. Justamente. Senão o seu cabelo vai quebrar, vai ficar ruim, vai ficar com aspecto de espiga de milho, não tem jeito. Não Não funciona. pode, você pode usar a melhor coloração, mas se você não fizer uma boa manutenção em casa, não tiver cuidado, e até no salão também a gente precisa ir lá, né? Fazer lá o micromiche, que é maravilhoso, Justamente. que salva qualquer cabelo. Então a gente requer cuidado diário. A gente precisa de cuidado com tudo. Tudo a gente precisa de constância, né, nos tratamentos para ter um bom resultado, para chegar bem lá na frente. Tudo na vida. Sim, sim. E aí foi o que eu direciono hoje. Então a gente pode oficializar. É o melhor a método. Eu Fita sempre adesiva, oriento esse aí mesmo. Com o máximo de caimento, o máximo de naturalidade para que você tenha, né? A gente pode posicionar um cabelo agradável, um cabelo voltado para esse contexto. Que aí você consegue também melhorar a autoestima, melhorar ali e também não causar dano para o paciente. Mas não o que essa piorar paciente o também caso. tem que entender, Larissa? É que colocou um mega, não está resolvido. Não está resolvido o problema. Tá tapeando, né? Justamente, mas A gente ela tá tem que ter tapeando. essa junção dermato, É. onde que entra o porquê da nossa união de propósito. Sim. Dermato e cabeleireiro, cabeleireiro e dermato. Chega, gente. Se você, cabeleireiro, eu vou falar dos profissionais da minha área. Sim, Se a gente é sim. cabeleireiro, a gente não tem que indicar a pílulazinha para cliente, a gente não tem. Esquece. Sim. Não é da Conversa área de outras vocês. coisas, não, direciona. E assim, hoje está tão aberto, as pessoas hoje, né, a gente tem uma gama tão grande de Sim, cuidados e ponto. Acho que isso é muito favorável. E voltando à nossa queda e quebra, Larissa, a gente também precisa... as clientes têm que entender que nem tudo se é possível. Sim. Não só para a área de cabelo, como também Nem para tudo é os demais. possível. Nem tudo Tem é possível, casos tudo. tem casos que, infelizmente, às vezes só vai dar para tapear, ou vai tratar, não vai chegar onde a pessoa quer. E eu peguei bem no proceder da nossa conversa e eu já fui, tá, gente? Eu sou paciente da doutora Larissa, eu faço aí os meus preenchimentos com ela. fez botox. Agora fez botox. 30 anos chegou, a gente tem que dar um jeito. Tem nada preenchido, E eu não né? É poderia tudo tá natural. aqui se não tivesse uma assinatura dela, e assim vice-versa, né, Larissa? Com certeza. Então, o que acontece, Larissa?
Quando a gente né, inicia, vamos agora entender um pouco sobre quebra. O que quebra cabelo? Eu acredito que empresa nenhuma constrói alguma coisa para quebrar cabelo. Não constrói um shampoo, uma química para quebrar cabelo. Eu não acredito nisso. Não. Você acha que é o mau uso? É o mau uso. É o mau uso dela mesmo. Falta, me desculpa, mas é a falta pouco de profissionalismo. E a gente tem que entender a falta de profissionalismo de ambas partes. De ambas partes. Claro que a gente não é nenhum. Outro dia, por exemplo, todas as clientes que chegam dentro do salão, eu faço um teste de mecha com elas. Sim. E como que é feito esse teste de mecha? Pega uma mecha da nuca, uma mecha mais exposta, uma mecha daqui da frente e descolou. Ótimo, passou, clareou e eu comecei a proceder. Como eu tenho um salão que eu consigo dar suporte para todo mundo, dar atenção, né? Eu iniciei o processo de mecha. Quando eu cheguei no topo, que eu levei a mão por baixo, eu vi que estava esquentando muito. Falei, mas eu fiz teste, mas eu não vou confiar. Eu preciso de estar assistindo esse cabelo. Sim. Como você pode perceber, o cabelo ele foi aquecendo. Foi aquecendo, foi aquecendo. E o que aconteceu? Ali eu tinha um resíduo anterior de química. Até o cloro ajuda, né? Sim, e que isso só me dava um campo de visão quando eu pilhei na prática molde, mesmo. Justamente. Então, o que eu fiz automaticamente? Eu nem pergunto o cliente. Já levo pro lavatório, enxago tudo, sento com ela, converso, falo, salvei seu cabelo. Não quebrou nenhum fio, não danificou. Porém, eu tive uma alteração na cor. Automaticamente já crio uma correção ali. E aí eu falo, tratamento. Vamos tratar primeiro e ponto. Se inicia-se um outro projeto, uma outra linha. Um outro nível. Então, assim, as empresas nenhuma lançam produtos para que quebre cabelo, para que danifique. Porém, é um mau uso. Então, eu preciso de entender, por exemplo... Você tem que entender não só o produto, mas de todas as técnicas. Tem que conhecer bem o produto que você está usando também. Você tem que ser bem antenado. Hoje, não dá para ficar parado nesse mundo. O mundo do cabelo e o mundo de cabeleireiro hoje está muito diferente do de antigamente. Muita coisa Graças nova, né? Graças aos nossos profissionais antigos. Quem somos hoje, claro. Sim. Porém, hoje, Larissa... Hoje é muita opção, né, Henrique? Muita opção que a gente está aí no mercado. Antes veio... A primeira base química foi... aquele que tem um fedorzinho. Água oxigenada? Não, não é amônia. Peróxido de amônia. E... amônia em si... Ela foi a primeira coisa lançada. Ela veio lançada pelos permanentes afro. Os permanentes, quem tinha cabelo liso, queria cachear e tudo mais e tal. Foi a primeira base química de mudança de estrutura. Logo em seguida, veio os hidróxidos de sódio e depois a guanidina. E aí se direcionava para que fato e direcionamento de cabelo que poderia. Muitos cabelos deu certo? Deu. Porém, o mercado da descoloração ainda não era tão grande. Então, se você fazia alguma base química, tinha muitos cabeleireiros que arriscavam em cima da guanidina, em cima de uma amônia. O sódio, não. Eles não eram bons. Nossa, devia ser uma caixinha de surpresa, né? Sempre foi. Deve ser uma emoção você começar a fazer um trabalho desse na cabeça do paciente, depois quando vê, tá caindo tudo, meu Deus, deve ser uma loucura. Justamente. E aí, quando pegou esse gancho, né, principal, as bases, então, isso era muito direcionado para cabelos afros, cabelos com muito volume, e se ficava muito seguido. Pronto. Então, ali se tinha reconstrução, mas como que é a função dessas químicas? Essas três bases que eu falei agora, o fio, né, podemos colocar o fio, aqui o fio. Então, elas entravam, elas destruíam as pontes e davam uma estrutura de relaxamento, diferente dos alisamentos à base de ácidos, de formol e tudo mais. E aí, a descoloração ficava um pouco à parte. E ontem, eu lendo sobre descoloração, as primeiras descolorações eram feitas com limão, era feito com cinzas, sabe? Levado em alta temperatura. É uma coisa bem louca, que usava-se lá atrás. Era... Na idade bem cotidiana. Logo em seguida, a gente vem com a nova era, que quando iniciou, eu vou te falar de mim, os anos 2000, da descoloração. Portanto, antes se fazia uma descoloração em touca, agora você faz em papel. Nossa, é mesmo. Era aquela touca com aquela agulha de crochê, não é? Que ia puxando, fiapo por fiapo. Meu Deus. E depois,
orava, rezava, fazia alguma coisa pra tirar e aquele cabelo tá Nó. intacto, né? Porque você não sabia onde se posicionar, Eu onde fico fazer. imaginando a hora de tirar. Eu nunca fiz descoloração Na com essa, touca, na você não touca, eu era. nunca fiz. Eu Sei que tá. comecei a descolorir meu cabelo, eu tinha 25 anos. Foi na época da minha formatura. Então, minha mãe não deixava eu mexer no meu cabelo. Então, assim, ela tentou manter esse cabelo o máximo Assim, possível. E aí eu ia cortando, ia fazendo cortes diferentes e ia, né, me satisfazendo com as mudanças. Até que um dia eu falei assim, não, eu quero clarear. Ai, mas eu morri de medo dessa touca, porque eu tinha uma sensação estranha de quando puxava aquilo, parecia que doía para puxar, justamente. E aí, dava quando veio agonia. esse boom de descoloração, de cores e tudo mais, foi quando esses relaxamentos ficaram para trás e deu início aos alisamentos, que o formol, o famoso Botox, né? A progressiva sem formol, que é a base de aminoácido, que é um problema sério com descoloração, mas tem gente que ainda insiste. Eu tenho muito cuidado em cabelos Sim. com escovas à base de aminoácido. Me desculpa, mas é só uma arena iluminada e mesmo assim com muito cuidado. E aí, no meio disso tudo, quando se chega um cliente para você, o cliente, quando ele chega dentro do salão, ele não vem com manual. Ah, não. Ele não vem com uma folhinha, como também chega dentro Do consultório. Olha, eu fazia isso. Ele vem com cabelo. E ali a gente tem que tirando, removendo, pra gente chegar e equalizar. E a gente falando na questão de tempo lá atrás, isso também leva um tempo pra gente criar uma adaptação, pra gente saber qual campo que a gente tá pisando, pra gente saber o que se fazer dentro desse campo de mudança, de uma nova fase dentro da vida delas. Então, assim, ocasionando isso, esses desnivelamentos, essa falta de entendimento de base química e esse querer arriscar que se situa em grandes quebras e pode ocasionar Que isso, vão sim. acontecendo Até o uso desastres. mesmo do Mega Hair, Aham. que também não só para quedas, como Sim. também a gente usou muito para quem quebra, né? Se quebrava um cabelo e Você taxava. coloca. É isso. Hoje o mercado mudou, graças a Deus, tem mudado cada vez mais. A gente consegue entender e posicionar. Isso funciona, isso não funciona. Quando eu vou a São Paulo, gente, eu fico louco. Louco, descompensado. São Paulo é vida. Porque eu venho com tudo que lá se faz, porém eu tenho uma limitação, não de mente, tá? Porque hoje aqui o povo se evoluiu muito. Sim. Mas você vem com uma outra realidade. Você tem que adaptar a sua realidade, justamente, né? seja ela a parte. Então, eu consigo verdadeiramente saber posicionar isso. Mas pegando um gancho ainda voltando sobre a queda, pra gente finalizar, você falou um pouquinho do Covid, né? E agora dengue, que a gente tem um surto bem grande. Sim. Na verdade, qualquer doença infecciosa, principalmente as que causam febre, qualquer estresse que o corpo sofre, pode gerar uma queda capilar. E geralmente essa queda, ela vem depois ali de 3 meses. É igual no pós-parto também. Antigamente associava a queda do pós-parto à anestesia. Coitado dos anestesistas. Não tem nada a ver. É o estresse. É aquele puerpério ali, toda aquela mudança ali. Eu estou aproveitando falando de puerpério, porque eu acabei de passar disso. E no terceiro mês, geralmente, é que a mulher começa a ter a queda capilar. Então, todo estresse, infecção, né, mulher ali, o homem teve febre, pode causar essa queda capilar. Pegando esse gancho, você foi uma das minhas clientes que grávida, nós fizemos descoloração, né, Larissa? Sim. Nós fizemos essa descoloração. Eu tenho um pensamento que a descoloração eu não tenho problema nenhum, alisamento esquece. Sim. Não faço, seja qualquer escova. Gravidinha tem que esperar. Justamente. Mas tem pessoas que ainda têm um certo receio. Receio, né? Em questão disso. Foi quando eu quis E assim, eu até acho, Henrique, que não é ruim ter esse receio, não. É melhor ter mesmo, para não fazer com qualquer um. Perguntar ao ginecologista, Perfeito. perguntar ao dermato. Eu acho importante a gente recorrer a esses outros profissionais para fazer com segurança. Porque cada um profissional vai direcionar mas o que assim, gosta. depois do primeiro trimestre, você dando um espaçamento ali de 2 dedos, igual a gente fez, Isso. é muito seguro, né? Qual os produtos que você usou? Nós usamos uma série vegana, né? São produtos, eles têm reformulação da Superior, da marca da Kern, que é uma marca que eu trabalho e que a gente tem, assim, uma tecnologia incrível voltada para esse público. Então, assim, eu fiz tranquila.
não tivemos Segura, problema nenhum. não tem Ficou problema linda, nenhum. ganhou a Bela Amei. Ah, e Maravilhosa. assim, gente, a gravidez tem grávida que se sente maravilhosa. E Você tem pode falar um grávidas que a pouco. autoestima vai lá embaixo. E assim, você fazer uma coloração ali, você poder fazer isso, nossa, dá um respiro, dá um resgate, né, gente? Você Então, assim, pra consegue. mim foi muito bom, porque eu fui a grávida que a autoestima foi lá embaixo. Eu não fui aquela grávida que ficou me achando Me conta um linda, pouco. maravilhosa, não. Me conta um pouco, Ah. Larissa. Agora vamos falar sobre curiosidades de vida de Larissa. É. Me conta um pouco, assim, sobre essa trajetória de mãe, sobre você sempre quis. Você sentiu que foi o momento, ou o momento veio ao momento? Me fala um pouco sobre isso. Eu tenho curiosidade, eu quero saber. Eu sempre quis ser mãe, assim. Desde pequenininha eu tinha aquele sentimento materno com minhas bonecas, eu tinha aqueles bonecão. Então, assim, eu não gostava muito das Barbies, eu gostava daqueles bonecão. Então, assim, eu amava aquilo. Quando eu fui morar fora, eu dividi apartamento com amigas e em 2 apartamentos que eu dividi, elas me chamavam de mãe, porque eu tinha aquele instinto materno de cuidar da casa, de organizar. E se você for pegar, Tinha muito isso. Então, eu sempre quis você ser tem mãe. um pouco também dessa questão humanitária. Você Tenho. carrega um pouco Eu prezo disso. muito por isso. Né? Nós já fizemos alguns projetos, você carrega um pouco ser humano. Eu gosto muito desse contato, desse cuidado, de poder, assim, ter empatia com o outro. Eu acho que isso é muito importante. É entrar na dor do outro, sabe? Eu gosto disso. Mas eu tenho que entrar e sair, né? Mas a gente vai aprendendo. Enfim, aí sobre a trajetória, eu acabei de me tornar mãe, velho. Tô bem no 3º mês. Do pós-parto. A Belinha vai fazer 4 meses agora, mês que vem. E eu ainda tô me redescobrindo, porque eu virei um novo ser, né? A mãe, a gente vira do avesso. E aí eu espero que daqui para frente eu veja que esse avesso que é o lado certo mesmo e vamos adaptando a nossa vida a isso, né? Muita mudança. Eu mudei de cidade, tô voltando aqui para Muriaé. Muriaé não é a mesma Muriaé de quando eu tinha 17 anos, né? Você saiu muito novinha, né, Larissa? Tem 16 anos que eu saí daqui. Então, mudou muita coisa. A maioria dos meus amigos não estão mais aqui, estão morando fora também. Então, tô refazendo laços, reestreitando laços que estavam mais distantes. Então, muita coisa mudou. E está sendo muito gostoso, porque eu tô perto da minha rede de apoio, tô perto da minha mãe, da minha família, assim, e era tudo que eu queria, sabe? Antes de eu engravidar, eu já queria vir aqui para Muriaé. A minha projeção era vir esse ano, meados de março. Já tá na minha mente, eu ia vir em março para cá. Você já estaria aqui, no caso, chegando. Eu já estaria aqui. Então, acabou que eu antecipei, veio a gravidez. Isso é ótimo, eu adoro que antecipa tudo. Como que você perguntou se a gravidez me encontrou? Eu encontrei a gravidez. Isso, assim, então, se na verdade você tem um plano sim, ou se você... É o plano que me encontrou. É porque, assim, a gente, claro que a gente dá data, a gente tem um Sim. pouco daquele ser metódico, né? Sim, a gente Olha, eu vou fazer planeja aqui, tudo. Vou fazer aqui, igual a gente conversando antes de entrar aqui, sobre planejamento, sobre o futuro. Mas isso do nada... Eu sempre planejei, mas eu nunca gostei de me engessar nesse plano, não, sabe? Eu sempre pensei que ali no meio poderia acontecer alguns desafios, algumas coisas que iam me desviar daquilo e estava tudo bem. Entendi. Mas o meu propósito nunca muda, entendeu? Às vezes o plano que eu vou traçar é de forma diferente. Entendi. E tá tudo bem. E tô super feliz. E a Tô Bela muito tá com mais 3. feliz do que eu poderia imaginar. E a Bela tá aí. E eu também, né? A gente ganhei uma parcerona aqui, né? Daqui a pouco o Bela tá virando cliente também. E nós vamos que vamos. E, Larissa, o pós, né? Assim, você... O que você diria como profissional, né? Em questão, assim, de estar fazendo algum procedimento químico... Quanto tempo pós isso, por exemplo, para quem alisa, para quem faz um relaxamento, para quem até mesmo colore, né? E que tem esse medo, esse receio de não fazer durante a gravidez, aí entra o período de amamentação. A amamentação pode vir dar algum tipo de queda, alguma questão assim? Sim, com certeza. A amamentação, eu falo que além da resiliência imensa que exige da mulher, né, o estresse que é a amamentação, que não é fácil, não tem flor nenhuma,
tem esse fator psicológico e tem o fator que suga todos os nutrientes da mãe. Então, isso vai refletir diretamente no cabelo. Faz muita deficiência de zinco, né, que é importantíssimo para o cabelo. Então, quando eu pego uma mãe que está em amamentação, eu sempre gosto de olhar nos exames, né, solicitar zinco, né, dentre outros hormônios que podem desregular também, tanto na gestação, tanto no puerpério, né? Então, a gente tem que fazer um checklist ali, tem que solicitar exame mesmo, para eu ver qual que é a deficiência, tratar direitinho, corrigir aquilo e mandar bala, entendeu? Tratar ela para isso não cronificar, igual eu falei lá antes. Isso. E aí você dá um tempo, é E bacana que a gente respeita, né, esse tempo da amamentação, para que não faça nenhum tipo de... sobre fazer as químicas nesse período, é sempre ter cautela, escolher um profissional que vai saber usar bem isso, né? E assim, tá com o cabelo muito ralo, vamos esperar um pouquinho, né? Porque vai que quebra, eu não sei com quem que ela vai fazer. Justamente. Então, porque às muda vezes muito. eu dou uma freada na paciente, sabe? Eu falo assim, vamos esperar, vamos recuperar um pouco e depois você faz. Sim, Vamos sim. combinar assim? Eu amo esse processo. Assim, eu vou te contar uma particularidade minha, gente. Eu amo quando eu descubro uma cliente muito loira grávida. Porque ou ela chegou, como eu tenho uma transição muito de cliente, né, que chegam para nós, essa nova fase de salão, geralmente tem muito cabelo destruído. Aí quando elas falam, estou grávida, a primeira coisa que eu falo assim, dentro de mim, eu falo, 9 dedos naturais. Eu entro em êxtase. 9 Eu só fico dedos, chateada. gente, porque o cabelo ele cresce aproximadamente 1 centímetro, que é um dedo por mês. Isso, Mais isso. ou menos No isso. máximo, a gente pode colocar em média, O que você colocaria? Um dedo no máximo, em um mês, ou em média, um dedo. Pode ser que ele cresça mais, pode ser que ele cresça menos. Na gravidez, pode ser que cresça até um pouco mais rápido, Mais. por conta dos hormônios da gestação que estimulam o crescimento capilar, né? A gestante geralmente fica bem cabeludinha na gravidez. E aí eu gosto porque a gente pode iniciar de uma outra forma. Eu só fico chateado com uma coisa. Quando elas vêm e falam assim, acho que eu vou escurecer meu cabelo, Henrique. Gente, cabeleireiro, ele sabe de tudo. Se você ligar a peça, é incrível. Outro dia, quando chega lá no salão, já loira de muito tempo, fala assim, Henrique, e muito nova, né? Assim, uma faixa de 30, de 32 anos. E pra mim, nova é até os 80, tá, gente? 90, vai do Ótimo. espírito. E aí, quando elas chegam, elas viram e falam assim, Henrique, eu tô pensando em dar uma escurecida no meu cabelo. Eu penso o seguinte, assim, ela casou recente. O que O aconteceu na vida marido, dela que ela tá não tem querendo filho. isso? As amigas, eu olho o ciclo de amizade. Se tem filho, mesmo? pode saber. Eu só vi quando eu quero. Tem gente que não te dá muita abertura pra isso. Você fala assim, pra quando que o bebê vem? Elas regalam um olho desse tamanho. A gente tá tentando. Isso é quando não estão. Mas a gente também consegue fazer esse diagnóstico, porque a gente tem, assim, uma capacidade, nós profissionais. Eu tenho cliente, gente, que eu fico com ela no mínimo 1 hora e no máximo 8, 9 horas. Depende. 9 horas é assim, é uma mudança Você acaba muito radical. que entra Isso. na vida. E aí você entra, eu gosto muito de deixar isso muito aberto para que ela se abra, se sente bem em casa. Eu gosto desse contexto, assim. E acredito que o nosso futuro pós-pandemia é atenção, é carinho. Com certeza. Isso mudou muito na final. medicina também. Que a gente chegou numa época que os médicos estavam sendo muito criticados por isso, por não ter esse humanismo, né? De Produção fazer aquela, séria. de fazer aquela coisa meio séria, sem conversar muito com o paciente, aquela coisa meio seca e tal, tal. E aí veio a pandemia e veio a exigência disso, sabe? O paciente ele ficou mais carente, da gente sentar, da gente escutar ele com paciência, né? Antigamente tinham médicos muito rancorosos, né? Que era papum e não escutava o que o paciente tinha para falar. Até Hoje mesmo da não, criação hoje deles, né? eu acho que até questão de Eu- formação também. Eu vejo muita formação de faculdades e faculdades formam estilos de médicos diferentes, mas assim, aonde eu fui formada, a gente prezava muito pelo humanismo, de colocar a mão, de fazer exame físico. Isso eu vi, eu tive uma discrepância lá em São Paulo. Lá em São Paulo eles são mais frios. E eu gosto de colocar a mão, eu gosto de palpar, e lá é tudo exame, Não, quero fazer exame para isso, para isso. Então, assim, isso é uma cultura que o paciente vem pedindo exame para vocês, mas a gente descobre muitas coisas no exame físico, numa conversa, coletar a história ali, a gente vai
criando ali o diagnóstico através disso. Depois a gente pede um exame, que ele é complementar, né? Não é um exame que eu preciso dele para fazer esse diagnóstico, ele é complementar. Ele vai só me ajudar a bater o martelo. Mas o paciente, ele já dá muito indícios ali na conversa. Sim. Uma simples conversa. Principalmente, como a gente falou no início, a queda de cabelo ela vem sempre É, de uma ponte de algo emocional. sim. E aí, logo em seguida, você já tem. E é onde que abre um caminho, aí é onde que vai Eu tendo essa questiono característica. numa Porque consulta antes de mesmo. conversar era só mesmo com psiquiatra, terapeuta, e pronto, Sim, acabou. hoje não. Eu, A pra minha você ter noção, consulta dura 1 hora, às vezes até mais, e eu tenho um questionário para o paciente. Eu, às vezes, eu pergunto para ele até como que está o intestino dele. Aí ele fica sem entender, mas isso é importante para eu sim, saber a absorção de nutriente, é uma nova ideia. porque atrapalha ali no Gente, olha, ela tá intestino. entregando Então, tudo. eu pergunto tudo, o paciente acha meio estranho com as minhas perguntas, mas eu falei assim, eu preciso saber. Isso, Não vou perguntar só sobre shampoo que você está usando e sobre condicionador. Não, vou querer isso, saber de tudo da sua vida. isso. Tudo que você está Na usando, verdade, com tudo o que tempo a gente não. cria um filho. Eu tenho muito disso no salão. Quando a cliente, eu no caso o cliente, você, questão paciente. Ela chega na porta, eu já dou aquela olhada. E aí, quando eu entro dentro de um outro, que um dia a gente vai falar só sobre isso e tem muito a ver, eu já percebo o temperamento dela, eu já sei o Tem que isso que a aí gente vai também. A fazer. gente tem que captar isso quando eles entram. Principalmente você que também trabalha com estética, a A pessoa quando ela é gente muito precisa sanguínea, captar, ela vai querer qualquer tudo. essência. Se tem algum dismorfismo corporal ali, né? Se essa pessoa tem um problema de Tem que ajeitar, imagem. gente. Porque, assim, se ela vem com esse problema de imagem, você pode fazer o seu melhor trabalho. Você pode entregar o seu melhor. Nunca vai ficar bom. Ela nunca vai ficar E satisfeita. você precisa de entender isso nela. Preciso, porque aí eu preciso mostrar para ela que isso está acontecendo e buscar ajuda com outros colegas, que Justamente, não é da justamente. minha área só. E a gente percebe, gente, novamente falando, não é simples salão de beleza ser cabeleireiro, não é só ser dermato. É se abrir aí pro novo, para esse cuidado novo. Eu lembro, Larissa, quando eu iniciei minha formação dentro de uma certa empresa de cosméticos, essa empresa, nosso primeiro mentor, né? O primeiro contato que eu tive, ele era muito assim: ó, você chega, pergunta o que a cliente quer, ou então você já logo posiciona o que vai ser bom, faz e pronto. Até dá certo para 2, 3. Porém, eu só consegui ter uma cartela muito maior de clientes. Você sabe disso. Aqui eu tenho 2 clientes. Gente, para quem não entende, eu e Larissa aqui. Temos mais 2 pessoas. Estou aqui com a minha marketing, ela. Que a gente, em tudo que faz, eu gosto muito. Eu gosto muito de pessoa. Então, Carrega já junto. todo mundo junto. E aí foi quando eu tento dar esse conhecimento. Tem hora que o salão tá muito cheio, eu fico muito triste por isso. Porque Eu você só não tenho consegue dar a tempo, atenção que você principalmente gosta sexta e mesmo. sábado, Mas o que eu fico feliz é em Acontece. poder fazer e deixar com que ela se sente bem à vontade. Eu crio uma equipe assim também, sabe? Todas as pessoas que trabalham comigo. Inclusive, eu tive recentemente uma pessoa que entrou dentro da minha equipe. Falou, vocês são mais abertos, vocês conversam. Que a gente pode ser um pouco quem a gente é. Claro, gente, que você não vai, né, falar asneira na cabeça da cliente. Porque a cliente Sim, tá ali pra ouvir sim. problema, ela tá ali pra se abrir com você. Mas Em ponto, você também isso. tem que ter, Larissa, um pouco assim, de profissionalismo também. Mas também Sim. não trabalhar, como você falou, dentro de uma caixinha fechada, porque vai te trazer problema, porque você vai virar uma máquina de fazer coisa, daqui a pouco você tá de saco cheio daquilo, você não Para fez ficar ali as... prazeroso, né? Justamente. Ficar prazeroso para paciente que está recebendo o cuidado seu ali e E para hoje... você que está E além de tudo, eu fazendo o entendo seu isso também trabalho. como um diferencial dentro da carreira, onde que te eleve. Aí eu tenho 12 anos de carreira, então posso dizer, tô bem novinho, né? Tem gente que com 30, um com bebê. 40, isso. Mas assim, a gente consegue, sabe? Poder sonhar e ter aquilo, trazer o futuro pro agora. E aí, quando você conversa, você vai percebendo coisas, né, Larissa? Que isso pode te mudar, isso pode te caracterizar. Acontece muito nisso, agora nós vamos entrar dentro de um mundo corte de cabelo, que você vai me ajudar muito nisso, para que todo mundo que senta na minha cadeira pergunta. Henrique, eu tenho que cortar cabelo de quanto a quanto tempo? Eu falo de 3 em 3 meses. Mas eu quero que meu cabelo cresça. Eu falei, ele vai crescer? Porém, a gente entende o seguinte, não é o quanto ele cresce, é o quanto se corta. Sim. Henrique, explica isso.
Eu posso ter um cabelo na altura aí de 30 centímetros. E o que a cliente, ela quer chegar no objetivo de 60. Mas primeiro eu preciso de saber se a arte desse fio cresce. Para chegar aos 60. E aí que entra que eu falei um pouquinho lá atrás da fase anágena. A fase anágena, que é a primeira fase do ciclo capilar, vou falar um pouquinho de termo técnico, mas assim, é fácil para vocês entenderem. É a primeira fase do ciclo, é a fase onde o cabelo ele fica estagnado para receber nutriente e crescer. Na genética, tem pacientes que têm essa fase mais curta e outros têm essa fase mais longa. Então, tem paciente que você não vai conseguir fazer ela ficar com o cabelo muito comprido, porque a genética dela é de uma fase anágena, né, que é a fase de crescimento mais curta. Então, por mais que você estimule, né, talvez com medicações, protocolo capilar, que a gente faz infusão de medicamentos e minerais para melhorar a perfusão dessa fase, até prolonga um pouco. Mas, sim, é uma coisa que eu também a gente não pode prometer com os tratamentos, porque eu não sei como o organismo dela vai reagir a isso. Mas eu sempre explico, se o seu cabelo a vida toda teve esse comprimento, você não consegue, isso provavelmente é uma genética sua, né? O histórico dela é aquele ali. Então, não é cortando que vai fazer crescer e chegar lá embaixo. Justamente. E tem pessoas que têm cabelão comprido a vida toda, tiveram, e tem essa facilidade com o comprimento. Então, é muita genética também. E quando você fala em cortar, para aquele cabelo crescer saudável, não ficar com aquela ponta rala, aquela coisa feia, né? Que não fica legal. Uma das coisas que, assim, eu corto muito cabelo, em média, eu tenho uma agenda boa de corte, não posso questionar. Eu desenvolvi muito para que eu chegasse. Por exemplo, o seguinte, a gente vem... Primeira coisa que o cliente, ela já tem um preconceito que cabeleireiro adora cortar cabelo. Eu amo cortar cabelo. Não é destruir o cabelo da cliente. É aquela coisa do dedinho, né? Vem cortar um dedinho, o cabeleireiro vai e corta um palmo. Justamente. Tem muita mulher que tem esse trauma. E eu acredito... Agora eu vou pensar, gente, eu tô falando que é uma ideia minha, eu não fiz isso não, tá, gente? É uma ideia. Que antes, por exemplo, você tá no salão muito cheio, a cliente, ela tá com o cabelo lá embaixo. E a cliente falou assim, você tem meia hora para aquela cliente. Agora eu vou viajar, Larissa. O cabelo tá na bunda, ela quer cortar e escovar. Ele vai subir. Eu acredito que talvez usasse como vingança, pode ser. Entendi. Entendeu? Então, peraí, para eu dar conta de escovar esse cabelo e cortar, eu vou cortar um tirão, justamente. Aí vai dar... E aí era isso. É menos cabelo para escovar. E não só isso, a gente entra dentro do campo dos piolhos. A criança, quando pequena, né, que se prolifera... Gente, eu tive muito piolho na minha infância. Que horror, eu tive. Eu nunca peguei um piolho. Acho que o sangue não era muito adaptado. O meu sangue, os piolinhos adoravam. Piolho. Gente, escola, então, por eu ter estudado em escolas públicas, né, e assim, periféricas, então, assim, esquece. Mas isso de escola pública não existe, não. As particular também tá cheio. Eu estudei em escola particular e pegava piolho. Sempre tinha uma amiguinha que tinha piolho e eles vinham tudo pra minha cabeça. Era impressionante. É o famoso sangue doce. Eu acho que o meu sangue é doce, porque eles amavam. E aí, então, você cortava, então já criava. Voltando naquela árvore, se você é aquilo que você cresce absorvendo, você é resposta do que... Tudo que a gente faz hoje, a gente não é resposta de hoje. A gente é resposta de como nós somos construídos. Então, se a criança ali, ela teve um trauma, que o cabelinho dela era aqui, e que veio aqui, ela não vai querer nunca ver um cabeleireiro. Por quê? O cabeleireiro vai dar problema pra ela. Entendi. Porque ela tem ali igual um dentista, gente. Já é como se fosse uma maníaco. Com trauma, justamente. Com trauma. E realmente, as mães cotosavam quando tinha piolho. Cortava bem curtinho, porque era mais fácil pra cuidar, né? De menino raspava. Pentezinho, né? Pente fino. Eu tinha cabelo curto, também adorava cortar cabelo curto. O meu era Chanel. Né? E eu lembro que o seguinte... Provavelmente era por causa do piolho, realmente. Eu tinha umas ondas, hoje meu cabelo assim. Ainda bem. Que eu consegui dar um jeito, né? Com as novas características. Mas assim, eu tinha um cabelo muito ondulado. Meu cabelo é muito ondulado. Então ele fazia umas ondas laterais. E a gente passou por vários também modelos de corte masculino. E aí, piolho não. Mas a minha mãe falou, você corta bem baixo pra demorar. Pra ter que cortar de novo. Pra durar mais o corte. E assim, não era só com isso. Economia financeira também. Isso cria um trauma. Um trauma realmente. que com o tempo a gente vai visualizando. Então, quando a cliente, ela senta na minha cadeira e eu vejo a agenda, primeiro tem toda uma conexão. A recepcionista agenda,
A recepcionista chega até mim, fala o que a cliente vai fazer, e eu vou direciono, e eu faço questão de ir lá buscar essa cliente. Eu Aham. acho que eu me sinto muito importante quando eu chego e o profissional responsável me busca. Sim, Principalmente o primeiro contato dentro do salão. isso é Isso é incrível. importante. É igual eu buscar o Sento, paciente na faço ela porta. sentir à vontade. Hoje eu tenho uma equipe que faz isso, né? Um café, uma água, um biscoitinho, um mimozinho, é uma questão ou outra, para também não ficar só em questão de Instagram, ser receptivo no bom dia e Sim, chegar lá você nem dá muita confiança. Então eu verdade. levo. Importante. E primeira coisa que eu falo é o seguinte: eu pergunto, o que que você imaginou? Uhum. É o meu primeiro contato, porque de 10, hoje nós somos muito imediatista, a gente tem acesso ao Instagram, à rede social, a gente tem acesso a muita coisa. Uhum. E tendo acesso a isso, depois a gente vai entrar dentro de alguns procedimentos que a gente vai conseguir bater, as pessoas, elas printam o que querem. Então, de 10, 6 já vem com aquele pronto. Salão tinha muita. Eu não sei se no seu tem revista. Acabou. Graças a Deus, aquele monte de papel. A cliente, ela Até- pegava ali, folheava, parava naquela folha daquela artista ali e falava assim: ó, quero meu cabelo igual. Não é? Teve muito isso. Hoje eu acredito que seja Instagram, né? hoje é Eu Instagram, vou hoje no é Instagram. printzinho, ainda O chega. print. De 100 chega uma, Isso com a deve te revista. engessar muito, né? Já me Porque engessou, hoje não mais. hoje você Não, é o que a gente vai evoluindo. conversa ali Isso, a com gente vai ela e conversando. muda a Por visão. exemplo, é o seguinte, eu sinto necessidade, pelo menos de 2 vezes ao ano, Jéssica sabe, e quem me segue entende. 2 vezes ao ano eu vou tentar entender a mente de outros salões de beleza. Eu sempre estou me atualizando, porque eu acho que o mundo Aham, muda da noite pro sim. dia. Como, por exemplo, eu lembro que uma vez eu fui a São Paulo. O ano passado eu fui a São Paulo, e eu fui fazer minha mala e eu tenho muita blusa jeans, de botão jeans. Aham. E aí eu virei e falei o seguinte, eu não vou levar nada de jeans. Eu sempre gostei de usar jeans. Cheguei, quando eu saí domingo, pegamos o voo, segunda. Quando foi terça-feira, que eu abri o Instagram, jeans. Eu falei, como eu deixei isso passar uma coisa que eu fazia? Então, assim, a moda em todo tempo, ela muda muito, muito. E aí eu gosto de entender, e não só entender, mas visualizar o que está acontecendo. Aqui eu pego muito próximo. Eu não vou a São Paulo, vou querer trazer, por exemplo, o seguinte, assim, um salão que cabe aí uns 20 cabeleireiros, com cada um 6 auxiliares. Não é para mulher, nós estamos falando de Não. 130 mil habitantes, né? Sim, sim. Então, assim, mas o que eu posso agregar? A cliente, ela está preocupada num resultado final, sim. Mas o que, de certa forma, por exemplo, é o seguinte, assim, vamos trazer um campo de visão. Eu pego essa caneca, Larissa, a primeira coisa que te chama atenção nela. A logo? Tá, É o que me chama a atenção. tá. Quando eu vi essa logo, a primeira coisa que me chamou atenção era o transformar do microfone Do microfone no no cabelo? cabelo. Sim, é o que me chamou mais atenção, era isso mesmo. Isso. Pronto. Mas você tá percebendo que cada um tem uma forma diferente de falar? Sim. Você falou da logo e eu fui específico, porque ser Aham. específico. Então, assim, talvez a cliente, ela chega com uma imagem, por exemplo, um Sim. cabelo incrível, loiro. Mas o que você gostou aí, né? Talvez, posso falar que ela gosta? Ela abre tanto. Que é um douradinho no fundo. E o cabelo é Sim. todo frio. Só um douradinho no contorno. Que é o que ela gostou. É o que ela entendi. quer. Você tem que entender. E aí bem. eu pego, viro e falo assim, tá, mas é isso mesmo. Então, por isso que eu faço esse contato. Sento, pergunto o que ela quer. Eu não sei, vou deixar na sua mão. Falei, então tá, me fala o que que você gosta. Como que é o seu dia a dia? Aham. Eu recebi um cliente há pouco tempo que, assim, chegou, ela virou e falou assim, corta, curta, eu não tô aguentando, me enfiaram esse alisamento. Eu falei assim, você já teve cabelo curto uma vez na sua vida? Meu cabelo era aqui. Eu falei, você já teve curto uma vez? Porque O que é um corte pra você? Eu mandei. Quando eu abri o corte, era um pixie. Um cabelo nuca batida, com uma franja linda, toda montada, com cera, com finalizador, escovada, maquiada. O E a colega cliente... não vai ficar assim. Sabe que ela virou Você vai acordar, não vai ter esse cabelo. Sabe que ela falou comigo? Eu tenho um secador fechado na caixa e eu não uso. Não gosto. Vai ter que... Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos adaptar. Agora, eu acho Sua que eu sei o que realidade, você não gostou. Primeiro que você não vai gostar mesmo, porque o seu cabelo é um cabelo curto, foi cortado acima do que você queria. Aham. Mas eu vou acertar porque ele tá muito desnivelado. Vou criar uma conexão e você vai esperar 3 meses e vai voltar aqui. Tudo bem? Olha, o atendimento foi em 5 minutos. O corte foi um corte bem rápido, porque ele já tava só Aham. mesmo
acertei os desnivelamentos. Pronto, em 30 minutos. Você resolveu. Eu resolvi o problema da cliente e ela foi feliz da vida. E ainda brinquei. E ela falou assim, ganhou uma Porque cliente. a pessoa que chega pra gente tem que entender que nós estudamos para fazer aquilo da melhor forma. Então, acho que tem que jogar na nossa mão. Isso. Tem que falar, lógico, o que quer, como quer e tal, mas a gente mostra como é a melhor forma, como que vai encaixar. É a mesma coisa o paciente que vai fazer um preenchimento facial. Né? Às vezes o paciente chega, acha que está no balcão de farmácia. Ó, eu quero tantas ampolas aqui, tantas aqui, tantas aqui. Eu falei, peraí, mas será que isso daí vai ser o melhor para você? Né? Vamos estudar aqui sua face. Aí eu pego, mostro o espelho, falo assim, ó, eu acho que você precisa de dar uma levantadinha aqui, vamos fazer um botox. Então, eu acho que não vai precisar ser dessa forma como você me falou, né? Então você mostrar, né, a melhor versão para ela através do que você entende muito. Isso. Esse primeiro contato que geralmente eu faço, só pra gente fechar isso, a gente já vai entrar em outro. Eu tiro dela um trauma, que era de não conversar, de não ter segurança. As pessoas, eu preciso de ter segurança no como é feito, na pessoa que é feita, o que vai ser feito. E tem coisas que eu descanso. Quando eu descanso demais, né, naquela corrida, e eu tenho frustração, eu não volto mais. E aí esquece. Aonde você perde. Porque é confiança. Esse consumidor. E eu acredito que seja, por exemplo, o seguinte, assim, se chega uma paciente, vamos falar agora um pouco, por um processo bem complicado. E que você tem um campo de visão que aquilo não vai funcionar. Então, mas às vezes é a primeira vez que ela tá indo para você. Vamos supor, se eu for em você, lá, fazer uma coloração. Não, que eu sempre faço uma coloração com você. Mas se, porventura, acontecer de dar errado, você vai me explicar o porquê que deu errado, eu não vou deixar de ir em você. Justamente. Porque a gente já tem um laço, eu já confio em você, eu sei que aquilo ali, às vezes, foi ocasionado por, sei lá, algum produto que eu usei, tava com cabelo com muito cloro e deu errado. Justamente. Então, você vai me mostrar isso. Até mesmo um produto adicional. Então, isso acontece. As progressivas de chuveiro estão aí para isso acontecer. Isso acontece. E isso esse imediatismo que a gente tem, eu falo muito assim. E eu, como profissional, claro que assim, eu não vou, Larissa, absorver o pós também, não. Eu preciso de trabalhar com que ela volte. Por exemplo, é o seguinte, uma das coisas que eu mais tenho cuidado é quando ela sai, eu na porta falo, olha, qualquer coisa, entre em contato com a gente. Isso é muito importante. Por quê? Assistência. Pronto. Eu tenho clientes que eu ganhei elas assim. Pra você ter noção, eu tenho 12 anos, vou falar um pouco sobre a minha experiência, gente. E assim, eu tô preocupado mesmo em trazer a realidade para vocês. Quando eu iniciei um processo de mecha, meu sonho, nós éramos 5 profissionais, eu queria muito aprender a descolorir, eu queria muito mecha papel. Hoje eu faço isso. Em sequencial. Chegou uma cliente, eu fiz o teste, iniciei, porém eu fui colocando e me empolguei. Quando eu fui ver, assim, nós tivemos um danificamento muito grande no cabelo dela. Era a minha primeira experiência. Só que eu lembro que no final de tudo, eu consegui entregar um pós tão bem feito. Não chegou a quebra, mas chegou o ressecamento. Sim. Que eu falei com ela o seguinte, assim, olha, nós vamos fazer isso. Pra restaurar. Até hoje, ela lembra desse episódio, ela fala assim, eu não vou desistir de você. Eu fiquei assim, falei, gente... você trouxe o paciente pra junto de você, e hoje, você não abandonou ela. Ela é minha cliente há 12 anos. Então, eu trago aí como uma... Acontece. E a gente cresceu junto, tá? Ela lá, com a vida dela, e eu com a minha cá. E quando a gente encontra, isso é legal. É só coisas boas. Vamos encerrar aqui, né, Henrique? Eu acho que a gente já falou bastante. Vamos deixar os próximos assuntos para os próximos episódios. E a gente também quer sugestão, né? Isso. Acho que a melhor forma... vocês querem ver aqui com a gente, de assuntos, de dúvidas, vai mandando pra gente que isso vai ajudar muito. Podem comentar, gente, tá? Aí embaixo. Deixa nos comentários no Instagram, pode deixar também no YouTube. O que vocês, de certa forma, têm interesse de estar também, que isso a gente tá iniciando, mas para abrir e trazer para vocês, assim, uma experiência incrível dentro do mundo do cabelo. Então é isso, gente. Hoje foi maravilhoso. E ficamos, então, no próximo episódio, que já temos, mas nós não vamos revelar, gente, tá? Aguardem que vai ser incrível. Vai
Vai ser sim. Tchau, gente.